voltando então, gente, aqui nosso quinto bloco da nossa aula sobre fases interna e externa do procedimento de licitação. Finalizamos a parte de propostas, né? Falamos sobre a apresentação das propostas, julgamento, classificação e desclassificação. Então, voltando aqui nos slides, de onde a gente parou, para a gente seguir aqui na fase externa, né, do nosso procedimento. Próxima fase, gente, fase de habilitação das propostas, tá? Aqui nesse item é importante nós ratificarmos aquela questão que eu já havia falado no início para vocês, né? Na nova lei de licitações, na lei 14.133, nós tivemos essa inversão das fases. Na 8666, via de regra, né, tínhamos o quê? Primeiro, a habilitação dos licitantes e, logo em seguida, tínhamos o julgamento e classificação das propostas, tá? Na nova lei de licitações, na 14.133, seguindo já muito o modelo da lei do pregão, né, o que nós temos de previsão? Que primeiro é o julgamento das propostas, tudo que nós conversamos, né, e depois a habilitação, tá? Isso é muito estratégico, tá, gente? Pode não parecer tanto, assim, a inversão de fases, né? Mas isso é muito estratégico dentro da administração, porque nós ganhamos um tempo, a administração, né, falando do lado que eu já participei da administração pública, a administração ela ganha um tempo muito considerável, porque ela não precisa analisar a documentação de todas as empresas que participarão do procedimento, né? Ela vai analisar a documentação daquela empresa que foi vencedora, né, da empresa primeira colocada, né, melhor dizendo. Então, isso, em relação ao critério tempo, né, isso é bem considerável, tá? Então, eu penso que é uma alteração bem positiva em relação à nova lei. Então, pessoal, em relação à habilitação, artigo 62 caput da lei 14.133 dispõe o seguinte sentido: a habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em... Aí são os tópicos que eu coloquei aqui nos slides para vocês. Então, a habilitação nada mais é, gente, do que esse conjunto de documentos que a empresa, né, eventual contratada, fornecerá à administração para confirmar, né, que ela pode oferecer aqueles serviços. Então, ela já foi feita uma análise técnica, eventualmente, da proposta dela, uma análise financeira, econômica, né? Ok, está compatível. Agora, em relação a questões jurídicas, financeiras, sociais, trabalhistas, ela também preenche esses requisitos exigidos pela administração? Até porque, quando nós falamos de contratação perante a administração pública, há requisitos a serem considerados que numa contratação entre particulares nós não precisaríamos, né, comprovar. Por exemplo, regularidade fiscal, regularidade trabalhista, né, regularidade econômico-financeira. Então, há itens a serem comprovados pela empresa, né, que eventualmente será a empresa contratada, tá, para prestar aqueles serviços. Então, no próprio edital, teremos a lista de documentos, né, ou de informações que esse licitante, que essa empresa deverá apresentar à administração. Então, por exemplo, ela vai ter que comprovar que ela vai estar habilitada juridicamente, né? Vai apresentar lá os atos constitutivos da empresa, contrato social, regularidade, né? Regularidade técnica, habilitação técnica, eventualmente apresentar a inscrição no respectivo conselho. Então, no CREA, por exemplo, os engenheiros daquela empresa têm inscrição no CREA, né? Seria uma habilitação técnica. Habilitação fiscal, social e trabalhista. A empresa está regular perante a Receita Federal, perante as contribuições no INSS, né? Não há débitos trabalhistas. Geralmente, essas comprovações são feitas por meio de certidões negativas de débito, por exemplo, né, de comprovação de regularidade na Receita Federal. A própria Receita Federal emite, né, aqueles comprovantes, enfim. Há formas de fazer essa comprovação que vão vir especificadas no edital, tá? Essa questão da habilitação. E até a questão econômico-financeira também, como que a empresa pode comprovar? Por meio de balanços contábeis, livros contábeis que a empresa possa apresentar para análise.
Enfim, o edital pode trazer, tá, pessoal, esse rol, né? Essa lista de documentos, essa lista de informações que vai ser demandada dessas empresas para que elas possam executar o objeto contratual. Então, não basta, né, apresentar uma proposta técnica e financeira orçamentária compatível. Ela precisa comprovar esses requisitos de habilitação, ok? Então, falamos um pouquinho. Nos 62 e seguintes da Lei 14.133, tá, gente, a esmiuçada e as regras, né, quanto à habilitação, registro de entidade profissional competente, previsão de critérios específicos, apresentação dos comprovantes, CPF, CNPJ. Então, há um detalhamento aqui até o artigo 70, tá? Depois vocês estudarem das especificidades, ok? Então, falamos um pouquinho de habilitação. Recursos, pessoal. Todo procedimento administrativo, né? Como quando falamos de administração pública, nós estamos falando de procedimentos administrativos, e o procedimento licitatório não deixa de ser, né, um procedimento dentro da administração pública, claro, com regras específicas, né, com regulamento, com regramento específico, mas é claro que dentro de qualquer procedimento é necessário que o contraditório e a ampla defesa sejam garantidos, né, como a gente estuda desde sempre, né, contraditório e ampla defesa. E na licitação não é diferente, né? Na nova lei de licitações, nós temos aí, né, duas espécies recursais, digamos assim, entre aspas, né, duas formas de questionar as decisões da administração pública, tá? E claro, há momentos, né? Vamos dar uma olhadinha no próximo slide. Há momentos em que nós podemos fazer essas impugnações ou pedir esclarecimentos, ou mesmo ingressar, impetrar um recurso, tá? Ou então um pedido de reconsideração. Via de regra, o recurso hierárquico. Então, se nós temos, por exemplo, uma decisão da comissão de licitação, da comissão de contratação, ou do agente de contratação, e se queira impugnar essa decisão, podemos, né, ingressar com recurso hierárquico para a autoridade superior. Ou nos casos que, né, vou ler com vocês. Ou então um pedido de reconsideração, né, que seria algo mais subsidiário, digamos assim, tá? Dá uma olhadinha lá no 165. Só encontrá-lo aqui. 165. Dos atos da administração decorrentes da aplicação desta lei cabem, inciso 1º, recurso, no prazo de 3 dias úteis, contado da intimação ou de lavratura da ata em face de. Então, o recurso, esse nome recurso, tá? É a forma que aquelas empresas, né, que eventualmente não tenham ficado satisfeitas com as decisões da administração, podem, no prazo de 3 dias úteis, ingressar, né, com esse pedido perante a autoridade competente. Então, em quais momentos cabe recurso, pessoal? Nesse rol do inciso 1º. Linha A. Ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento. Aqui é muito uma fase ali, um pouco, às vezes até fora da licitação, né? Porque está muito relacionada à questão do cadastro de fornecedores, tá? Então, a questão do cadastro de fornecedores pode ser que uma empresa tenha o seu pedido negado, né, de inscrição naquele cadastro daquele órgão respectivo. Então, esse cancelamento ou essa negativa do pedido de inscrição também pode, né, o primeiro motivo que pode dar ensejo a um recurso por parte dessa empresa, né, eventual que queira ser fornecedora, que já tenha sido cancelada, para a autoridade competente. Tá? Então, tem 3 dias úteis a partir da intimação desse ato. A linha B, julgamento das propostas. É aquela fase que nós vimos lá atrás, né? Então, as empresas apresentam propostas, a administração vai fazer o julgamento. Fazendo o julgamento, o que a administração informa da publicidade? A classificação das propostas. Então, ela vai dizer, licitante
B está em primeiro lugar, licitante D em segundo, e assim sucessivamente. Desse ato aí de julgamento, né, e classificação, cabe recurso. Então, o licitante ficou lá em terceiro lugar, não concordo que o licitante B ficou em primeiro lugar por esse motivo, né? Então, as empresas que estejam insatisfeitas com o julgamento das propostas vão fundamentar seu pedido, né, explicar o porquê desse recurso e ingressar e impetrar perante a autoridade competente. Okay? Então, primeiro motivo, cadastro de fornecedores. Segundo motivo, julgamento e classificação de propostas. Terceiro motivo para impetração de recurso, ato de habilitação e inabilitação de licitante. É aquele que nós acabamos de estudar, aquela documentação jurídica, técnica, fiscal, trabalhista, né, que as empresas precisam apresentar. A empresa apresentou a documentação, tá? Que está no edital, que a administração solicitou. Eventualmente, a administração inabilitou a empresa porque faltou documento X. Ou então, habilitou a empresa, tá? A empresa inabilitada pode não concordar com a inabilitação, impetrar um recurso, e as outras empresas que estavam lá, nem em segundo, terceiro lugar, e que nem apresentaram a documentação, podem impugnar a habilitação dessa primeira colocada que teve sua documentação analisada, entendem? Então, aqui cabe, né, nos dois sentidos, tanto para a empresa que foi habilitada e as outras não concordam, quanto para a empresa que foi inabilitada e ela não concorda com sua inabilitação, né? Então, cabe recurso por conta desses dois momentos, tá? A linha D, anulação ou revogação da licitação. Daqui a pouquinho a gente vai estudar próximos slides. Há alguns motivadores, né, para que a administração anule ou revogue a licitação. Anular, lembrando lá de atos, né, administrativos, anular quando houver ilegalidade e revogação por atos de conveniência e oportunidade, certo? Então, vamos supor que uma licitação tenha sido anulada ou revogada. As empresas também podem ingressar com recurso questionando, né, aquela anulação ou revogação. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre as consequências, tá, gente, dessa anulação ou revogação. E o último motivo de se impetrar recurso, a linha E, extinção do contrato quando determinado por ato unilateral e escrito da administração. Aqui é muito mais no âmbito da execução contratual, tá, pessoal? Então, não é no âmbito do procedimento de licitação. Aqui já temos um contrato firmado com o licitante, certo? E esse contrato, eventualmente, é extinto por um ato da administração. Nós sabemos que a lei permite, né, que o contrato seja extinto unilateralmente pela administração em algumas hipóteses, mas, né, a empresa pode não ficar satisfeita com a decisão da administração e o instrumento que ela tem é esse recurso para questionar a decisão, é esse recurso do artigo 165, certo? Então, vejam, esse rol dessas 5 alíneas do inciso 1º, ele traz o quê? Os motivos pelos quais as empresas podem impetrar recurso, tá? A autoridade competente, o recurso hierárquico. Há um outro instrumento, que é o pedido de reconsideração do inciso 2º. Vamos ver. Pedido de reconsideração no prazo de 3 dias úteis, contados da data da intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico, tá? Então, ato que não caiba recurso hierárquico, o quê? Essas 5 alíneas que nós estudamos, certo? Então, se não se enquadrar, gente, em nenhuma dessas 5 alíneas, o instrumento, né, que nós utilizaremos será o pedido de reconsideração e não o recurso. Então, seria um instrumento mais subsidiário, né? Digamos assim, tá? Importante destacar, só para a gente fechar essa parte recursal, via de regra, gente, as decisões, tá, em âmbito recursal, dentro das licitações, elas têm efeito suspensivo, tá? Então, enquanto nós não tivermos aí, né, uma decisão em relação àquele recurso, tá? O procedimento ele ficará suspenso, tá bom? E outro ponto, até vendo aqui na lei para vocês, para não esquecer de falar nada com vocês de recursos. Outro ponto, sempre que nós tivermos... a questão do efeito suspensivo está no artigo 168, tá? Para quem quiser o fundamento legal.
O recurso pedido de reconsideração terá um efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha a decisão final da autoridade competente, tá? E um último ponto, agora sim é o último ponto de recursos, sempre que houver um recurso, tá, impetrado por uma determinada empresa, que tem algum reflexo em outras, né? Por exemplo, inabilitação, julgamento de propostas, as demais empresas, demais licitantes, eles terão prazo para contrarrazões, né? Então, eles poderão apresentar suas contrarrazões em relação àquele recurso que foi impetrado, né, por aquele licitante respectivo, tá? Então, importante destacar isso. Então, vimos impugnações, esclarecimentos e recursos, fechamos essa parte da fase recursal. Agora vamos para a fase, gente, de adjudicação e homologação. Até coloquei junto, né, para a gente fazer uma grande explicação aqui de adjudicação e de homologação, tá? Vamos lá. O artigo 71, pessoal, até vou voltar nele. A gente até falava, eu sempre falei, né, da Lei 8666, que ela não era uma lei muito didática, né? Porque a gente sempre ia num artigo, voltava no outro artigo, né? E voltava lá atrás de novo. Mas a 1433, ela também não ficou muito atrás disso, não. Mas está um pouquinho mais organizada, né? Ela está mais organizada do que 8666. Mas, eventualmente, a gente tem esse vai e volta ali na legislação. Mas, falando dessa parte final do encerramento da licitação. Então, a gente vai falar um pouquinho de adjudicação e homologação e revogação e anulação, tá? Só para a gente fechar esse nosso tema, tá acabando já. 71 caput diz assim: encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior que poderá. Então, vejam, falou aqui, ó, encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, ou seja, fizemos tudo aquilo daquele nosso fluxo, né, até recursos, tá? Fizemos tudo aquilo. O que vai acontecer com esse processo licitatório, pessoal? Ele vai ser encaminhado à autoridade superior. Agora, vamos lembrar lá do início da fase interna? Na fase interna, o que eu falei com vocês? Teremos o quê? Uma comissão de licitação, né? Ou uma comissão de contratação, um agente de contratação, enfim. Quaisquer desses agentes aí, eles serão designados por uma autoridade superior. Geralmente, a autoridade máxima, né, daquele órgão respectivo que está contratando, tá? Vejam que a autoridade superior iniciou o processo e a autoridade superior vai encerrar o processo, concordam? Então, aqui, quando fala que encerradas as fases, o processo será encaminhado à autoridade superior, então ela vai fazer essa fase de encerramento. Então, ela começou e ela encerra, tá? O que a autoridade superior, recebendo esse instrumento, ela poderá fazer? Ela poderá ter 4 ações, tá? Então, recebeu todo o processo lá instruído, né? Com tudo o que aconteceu durante a licitação. Ela poderá, inciso 1º, determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades. Pode ser, né? A autoridade superior vai lá, e geralmente a autoridade superior, a gente presume que entende também um pouco, né, do procedimento. Identificou algum vício, alguma irregularidade. Vai voltar lá para quem estava conduzindo o processo para sanar, tá? Pode ser que isso aconteça. Se for um vício sanável, claro. 2, revogar a licitação por motivo de conveniência ou oportunidade. Então, já falaremos já de revogação, tá? Nem vamos estender aqui, no outro slide. Poderá proceder à anulação da licitação de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que apresente ilegalidade insanável. Então, para todo ato ilegal, é cabível a anulação. Na licitação, a mesma coisa. Também falaremos mais de anulação no próximo slide. E 4, adjudicar o objeto e homologar a licitação, tá? Então, é esse tema nosso aqui. Vou só encerrar esse bloco, se puder voltar para a minha imagem. Só encerrar esse bloco, pessoal, e nós voltamos com a partezinha final mesmo, tá? Falta só adjudicação, homologação, revogação e anulação, tá? Para a gente encerrar aqui nossa aula. Volto já.